Pessoal, boa tarde, bem-vindo ao canal novamente. No vídeo anterior a gente viu algumas configurações, né? E nós deixamos aí para trás aqui os speakers, né? Que precisaria de um vídeo especial para eles. Então, entrando aqui no speakers, nós temos aqui em manual, nós temos a configuração das caixas, né? Bass, a distância, os níveis das caixas e os crossovers, né? Eu vou fazer isso separado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então hoje nós vamos ver aqui a configuração das caixas, né? O que é small, o que é large, quando você põe non, quando você seleciona yes, né? A configuração de bass aqui. E deixa eu voltar lá em small. Quando você põe bass e os crossovers, né? O que é esse negócio de crossover aqui? Mas antes disso, vou dar uma passada rápida para vocês sobre faixa de frequência, porque nós vamos precisar ter esse entendimento na hora de configurar o crossover, certo? Então vou dar uma pausadinha aqui e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, voltando aqui, a gente precisa entender um pouquinho de faixa de frequência para poder regular o crossover do receiver, né? Então, o ouvido humano, ele é capaz de ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz. Então vamos lá. 20 Hz seria grave, seria o som grave. E 20.000 Hz seria os sons agudos, tá? É assim, tô passando bem por cima aí só para vocês terem um conhecimento, né? Então, por exemplo, 15 Hz, se você tiver um subwoofer que desce, né? Quando você fala em grave, você fala que desce, né? Se você tiver um subwoofer que desce até 15 Hz, o seu ouvido não vai captar o som grave, porque o seu ouvido ele está limitado até aqui, certo? Até 20 Hz. Então vai ser um ótimo subwoofer, vai descer pra caramba, você vai sentir a sala inteira tremer, mas não vai ouvir o grave, certo? E se você tiver um som superior a 20.000 Hz, ou que é 20.000 Hz, ou 20 kHz, tá? Se você tiver um som acima disso, você também não vai ouvir. Um exemplo é aqueles famosos apitos que treinadores usam para treinar os cachorros, né? Os cães. É um agudo acima da nossa audição. O nosso ouvido não capta essa frequência muito alta, acima de 20.000 Hz, mas os cachorros captam, né? Então é aquele apitinho que só os cães conseguem ouvir. Então, falando em crossover, né? Acho que é isso, o entendimento. Você pega aí uma frequência de 250, vai descendo para 100. Então, quanto mais vai descendo, por exemplo, essa faixa aqui, ó, seriam os subgraves. Seriam subgraves, certo? Conforme vai subindo, vai se tornando médio grave. Conforme vai subindo, vai se tornando médio. E daí médio agudo e agudo, certo? Então, é isso que a gente precisa entender para a gente começar a mexer com crossover, beleza? Uma pausadinha no vídeo, vamos voltar para a tela da TV. Bom, pessoal, voltando aqui para a tela da TV, então nós vamos entrar lá em speaker, configurações das caixas, né? Então, eu tenho que ter pelo menos 2 caixas no home theater, certo?
O receiver aqui, ele não aceita não. Ele não aceita não, por exemplo, na caixa frontal. Ele aceita não em todas as outras. Né? Quando você põe não, você está falando para ele que você não está usando a caixa. Então, por exemplo, ó, eu falei para ele que eu tenho uma caixa frontal, né? Não tem como eu não falar, porque ele nem aceita o não aqui, na verdade, né? Então, eu falei para ele que eu tenho uma caixa frontal, certo? E eu falei para ele que eu não tenho uma caixa central. Então, o que está acontecendo? Os diálogos que iriam ser reproduzidos na caixa central, eles vão ser destinados, por exemplo, para a caixa frontal, certo? Então, é esse o entendimento. Então, vamos para a segunda parte. Vamos supor aqui que eu tenho todas as caixas do meu home theater. Surround eu também tenho, beleza? Então isso aqui, como vocês podem ver lá na tela da TV, ó, é um sistema 5.1, tá? Duas caixas frontais, uma central, um subwoofer, duas caixas surround, beleza? Bom, então vamos lá agora. Eu tenho a possibilidade de ajustar as caixas para small ou para large, certo? Quando que eu vou ajustar para small e quando que eu vou ajustar para large? Normalmente, as pessoas entendem que large é caixa grande e small seria caixa pequena. É o que todo mundo entende, certo? Mas não é bem assim. Inclusive, se eu fosse o dono de alguma dessas marcas aí, Denon, Martins, eu ia mudar esse nome aqui de small e large. Eu ia colocar um outro nome aí. Eu ia colocar assim, caixa em parceria com o crossover e caixa sem a parceria do crossover. Brincadeira, tá, pessoal? Mas é parte do entendimento aí. Então vamos lá. Quando você seleciona uma caixa para small, né? Você abre uma proposta de poder trabalhar com o crossover dela, certo? O que é crossover? Crossover é uma ferramenta que te possibilita cortar as frequências das caixas. Você pode mandar mais grave para as caixas ou menos grave, certo? Por exemplo, você tem uma caixa pequena, uma caixa satélite. Então você não quer que vá muito grave para ela, para não danificar a caixa, ela não suporta muito grave. Então você escolhe small e acaba direcionando esse grave para o subwoofer, certo? Mas qual grave que eu estou direcionando para o subwoofer? Boa pergunta. Se você vir aqui no crossover, você vai determinar quais graves estão indo para o subwoofer. Por exemplo, a gente viu lá no papel as faixas de frequência, certo? Então, se eu pegar a caixa frontal e deixar ela com 40 Hz, certo? Então, a minha caixa frontal vai tocar de 40 Hz para cima. Vou dar uma pausadinha aqui e vou pegar o papel. Bom, selecionei a caixa para 40 Hz, só a caixa frontal, certo? Então a minha caixa frontal, ela vai trabalhar de 40 Hz para cima. Vamos lá ver no papel, ó. A minha caixa frontal, ela vai trabalhar mais ou menos aqui, ó, de 40 Hz para cima. De 40 Hz para baixo é o subwoofer, certo? Ó a minha caixa central. Vou lá na minha caixa central e vou pôr, por exemplo, 100 Hz na minha caixa central. Então, a minha caixa central,
ela vai trabalhar de 100 Hz para cima. Todo grave que for direcionado para a caixa central vai trabalhar de 100 Hz para baixo, certo? Não vou repetir na surround porque é a mesma ideia. Espero que todos tenham entendido aí. Então, o que significa isso? Significa que não necessariamente eu preciso ter uma caixa pequena para selecionar small. Eu posso pôr uma caixa torre e defini-la como small. Claro que eu posso. Não é porque você pagou uma nota na caixa, que a caixa tem grave pra caramba, que você vai usar ela como large. Não precisa. Você pode colocar a sua caixa torre em small. Por exemplo, é um exemplo, tá, pessoal? Esse negócio de ajuste, isso aí é para você entender como que a coisa funciona. Porque isso é pessoal. Você pode chamar o técnico mais qualificado do mundo para fazer a regulagem. Ele vai regular do jeito dele. Para ele pode estar bom. Para você que vai usar o home theater todo dia, pode estar ruim. É de gosto para gosto. O importante é você saber como que você mexe, quais as consequências que causam, para você ajeitar da melhor forma que você goste. É essa a ideia. Então você tem lá uma caixa torre, né? Então você vai lá e mete small na caixa torre, certo? Aí você vem no crossover aqui e deixa a caixa torre com 40 Hz. Porra, bicho, 40 Hz é grave pra caralho, tá? Então a caixa torre, ela vai tocar aqui embaixo, ó. Difícil achar uma caixa torre que toca isso, ó. De 40 para cima ela vai tocar a caixa torre. E abaixo disso é o subwoofer que vai tocar, certo? Aí você está trabalhando em parceria com o crossover. Você só consegue essa parceria quando a caixa é definida para small. Agora vamos ao segundo exemplo. Você pegou a sua caixa torre, que você pagou caro pra caramba, e definiu como large. Beleza? Aqui você perde o crossover da caixa. Qualquer caixa que esteja definido como large, perdeu o crossover. Ah, quer que eu te mostre como? Vamos lá, ó. Crossover, ó. Tá vendo? Frontal, aqui, ó. Frontal full band. Eu não consigo nem acessar ela, ó. Do crossover pula direto para central. O que significa isso? Full band. A sua caixa que você definiu para large tá tocando tudo isso aqui, ó. Até aqueles graves que vem lá embaixo. Só que até hoje eu não vi uma caixa que toca tudo isso aqui. Então, provavelmente você está perdendo alguma coisa porque a caixa não é capaz de reproduzir tudo isso. A não ser que seja uma caixa de 100 mil reais, né? Mas normalmente as caixas do home theater não conseguem reproduzir tudo isso. Aí, você não tem a ajuda do seu subwoofer para completar aquele pedacinho que a caixa tem dificuldade, tá? Por quê? Porque o subwoofer ele vai reproduzir somente o canal LFE. O que é esse canal LFE? É um canal de baixa frequência, é um canal de efeitos especiais que vai para o subwoofer. Não é o grave do sistema, é os efeitos especiais, como se fosse, por exemplo, uma caixa surround. Tem hora que vem informação para a caixa surround, tem hora que não vem. Então o LFE é isso. Tem hora que vai informação para o sub, tem hora que não vai. O que vai comandar o grave do sistema é a caixa que você selecionou para large. Ah, mas eu não consigo reproduzir grave na caixa e no sub ao mesmo tempo? Consegue. Consegue também. Se você vir aqui em LFE e setar para LFE mais men.
Pronto. Aí, a sua caixa está configurada como large, certo? Ela tá dando grave. E o subwoofer vai dar grave também. Mas a partir de qual frequência o subwoofer vai dar grave? Aí é que muita gente se engana. Muita gente acha que você colocando a caixa em large e colocando o LFE mais main, você tem acesso no crossover da caixa, mas não é da caixa. Você está tendo acesso ao crossover do subwoofer. Mudou a coisa aqui. Vamos lá ver. Agora a caixa está em large. O bass está LFE mais main, certo? E o crossover que estava full band voltou a funcionar. Mas muita gente se engana aqui. Esse crossover não é da caixa. Esse crossover aqui que está escrito frontal não é da caixa frontal. Quer que eu provo? Eu provo. Se eu vim aqui no crossover e jogar para 250 Hz, a caixa, né, teoricamente tem que parar de dar grave, porque eu cortei ela aqui, ó. Ela tava em 40, eu cortei ela em 250. Quer dizer, ela vai tocar daqui para cima, só não vai ter grave para ela, certo? Então faça o teste. Corte a caixa em 250 e desligue o sub. A caixa vai continuar batendo. Vai ter grave para a caixa. Por quê? Porque quando você... Olha só que interessante. Quando você deixa em large e quando você deixa em LFE mais main, esse crossover aqui, ele passa a ser a sobreposição que você quer jogar para que o subwoofer trabalhe junto com a sua caixa frontal, certo? Deixa eu explicar melhor. O que está acontecendo aqui? A caixa está em large, certo? Então ela está reproduzindo tudo. Vamos lá. Só que eu habilitei LFE mais main. Então eu quero que o subwoofer também reproduza de 80 Hz para baixo. Então a caixa frontal está reproduzindo tudo e o subwoofer está pegando de 80 para baixo, está ajudando a caixa. O subwoofer está ajudando a caixa de 80 para baixo. Se eu subir aqui, ó, vamos por 200 Hz aqui. Se eu pôr 200 Hz aqui, eu não tirei o grave dessa caixa. Não tirei, porque ela está em large. Eu só aumentei a sobreposição. A sobreposição que estava em 80 Hz, agora está em 200 Hz para baixo. Então o sub está ajudando as minhas caixas frontais a tocarem de 200 Hz para baixo. Certo? Que bacana, né? Muita gente não sabe disso. Eu também não sabia. Descobri na base da pesquisa aí. E por último, né? Temos o LPF for LFE. Nada mais é do que um filtro de passa baixo, né? Os engenheiros de som, eles costumam fazer esses efeitos LFE mixados em 120 Hz. Por isso que ele já vem de fábrica com 120 Hz, tá? Fora todos esses ajustes de grave que a gente viu aqui, ele manda uma frequência para aquele LFE, aquele efeito especial que tem hora que aparece, tem hora que não aparece, que eu estava comentando lá, igual a caixa surround, tem hora que vai som para a caixa surround, tem hora que não vai. O LF é a mesma coisa, tem hora que manda grave, tem hora que não manda. Fora o grave do sistema, tem os efeitos especiais de baixa frequência, né? Então, os engenheiros de som, eles gravam esses efeitos especiais em 120 Hz, tá? Se você jogar menos que isso, você pode estar perdendo alguma informação
dos efeitos especiais de LFE. Então ele vai de 80 Hz, certo? Ele vai de 80 Hz a 250. E eu aconselho sempre a deixar no originalzinho aqui, ó, 120, que é onde que os DVDs foram mixados. DVDs, Blu-rays, então os efeitos de LFE foram mixados e gravados assim. Pessoal, beleza? Qualquer coisa nós estamos aí no grupo Info Áudio, né? Grupo de WhatsApp, no Info Áudio. E qualquer dúvida eu respondo por lá, ou eu respondo aqui pelo Face. Gostaria de desejar aí uma boa noite a todo mundo, certo? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho do que eu quis passar para você sobre ajuste de caixas acústicas. O próximo vídeo vai ser a distância e o volume das caixas. Pessoal, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.